bem jovem. Corbusier começou a trabalhar muito jovem, com 18 anos. Ele tem a primeira casa dele edificada. Vamos fazer nossa chamada de hoje? Aliás, a chamada de hoje é muito simples. Espera aí. Como é um dia atípico, aula em dia de feriado estadual, então eu não vou marcar falta hoje, tá? É dia letivo no calendário, mas é o que a gente chama de ponto facultado, né? Então tem quem trabalhe, tem quem não trabalhe, mas sendo feriado, principalmente feriado religioso, eu não vou marcar falta, tá? Então eu agradeço muito por quem está presente. A aula não vai ser uma aula longa, não pretendo também que seja uma aula cansativa, tá bom? Mas a gente, assim, não pode deixar de ter, né? A gente acabou tendo muito pouco proveito nas primeiras semanas, a gente engrenou bem no começo, deu uma atrapalhada em seguida, pronto, acabei de marcar presença para todos. Depois eu dou uma corrigida, porque tem alguns alunos que já não estão frequentando a disciplina, então esses que não estão frequentando a disciplina eu depois vou corrigir e vou desmarcar a frequência deles do dia de hoje, para não parecer que eles estavam realmente presentes. Mas, de resto, mesmo quem tem frequentado e não veio hoje, fique tranquilo, tá bom? Eu começo o texto com uma citação, eu começo a aula com uma citação do Corbusier, e eu quero que a gente comente sobre ela. Tá legível? Tá sim. Quem está usando o celular, tá legível? Tá, professor. Maravilha. Vocês usam pedra. Ah, eu quero que alguém leia. Vamos lá. Quem pode ler para mim? Duas pessoas. Um pode ler a coluna da esquerda, outra pessoa lê a coluna da direita. Vou ler o primeiro. Tá bom. Vocês usam pedra, madeira e concreto. Com esses materiais constroem casas e palácios. Isso é construção. A inventividade está em ação. De repente, porém, vocês tocam meu coração, fazem-me bem. Fico feliz e digo: isso é bonito. Isso é arquitetura. Existe a participação da arte. Minha casa é a prática. Agradeço a vocês, como poderia agradecer aos engenheiros ferroviários ou ao serviço telefônico. Vocês não tocaram meu coração. Mas suponhamos que as paredes se elevem aos céus de um modo que me deixa emocionado. Percebo suas intenções, seus estados de espírito foram. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Hum, Foram gentis, brutais, encantadores ou nobres. É o que vocês me dizem, as pedras que vocês ergueram. Vocês me erigiram. fixam. Erigiram. Erigiram. Vocês me fixam num lugar e meus olhos o contemplam. Eles veem algo que expressa uma ideia. Muito bem. Quem continua?
Fauzi, continua pra gente. Isso quer dizer o quê? Ah, quem pode continuar pra gente? Quem tá com o microfone? Jéssica, Eu continuo, professor. Então, continua. uma única ideia que se manifesta sem som ou palavra, mas unicamente através de formas que se mantêm uma certa relação mútua. Essas formas são tais que se revelam claramente à luz. As relações entre elas não têm, necessariamente, nenhuma referência àquilo que é prático ou descritivo. São uma criação matemática que a mente de vocês gerou. São a linguagem da arquitetura. Com o uso de materiais inertes e partindo de condições mais ou menos utilitárias, vocês estabelecem certas relações que despertam minhas emoções. Isso é arquitetura. Muito bem. Comentem esse texto dele para mim. Vocês podem comentar por escrito. O que vocês conseguem observar sobre esse pequeno texto? O livro em português se chama Por uma Arquitetura, tá? É um livro muito publicado e republicado do Corbusier. Vocês percebem que ele faz várias vezes o mesmo paralelo? Ele começa dizendo o que não é arquitetura e o que é arquitetura, tá? Então, a primeira sessão em que ele faz isso, deixa eu usar esse marcador aqui que eu não gosto muito, mas eu vou usar, tá? Vocês usam pedra, madeira e concreto, e com esses materiais constroem casas e palácios, e isso é construção. Aqui. A inventividade está em ação. De repente, porém, vocês tocam meu coração, fazem-me bem, fico feliz e digo: isso é bonito, isso é arquitetura. Existe a participação da arte. Minha casa é prática. Existe a participação da arte. Isso é uma continuidade. Existe a participação da arte. Aí ele faz um segundo paralelo. Minha casa é prática. Agradeço a vocês como poderia agradecer aos engenheiros ferroviários ou ao serviço telefônico. Vocês não tocaram meu coração. Vocês não tocaram meu coração. Mas suponhamos que as paredes se elevem aos céus de um modo que me deixe emocionado. Percebo suas intenções, seus estados de espírito foram gentis, brutais, encantadores ou nobres. É o que me dizem as pedras que vocês erigiram. Vocês me fixam no lugar e meus olhos o contemplam. Deixa eu ver até onde vai esse segundo paralelo. É. É quando ele diz percebo suas intenções. Vocês não tocaram meu coração. Mas na hora que ele diz percebo suas intenções, ele está fechando o segundo paralelo aqui. Ó. Percebo suas intenções. Seus estados de espírito foram gentis, brutais, encantadores ou nobres. É o que me dizem as pedras que vocês erigiram. Vocês me fixam no lugar, meus olhos o contemplam, eles veem algo e expressam uma ideia. Uma ideia que se manifesta sem som ou palavra, mas unicamente através de formas que mantêm uma certa relação mútua. Essas formas são tais que se revelam claramente à luz. As relações entre elas não têm necessariamente nenhuma referência àquilo que é prático ou descritivo. São uma criação matemática que a mente de você gerou.
são a linguagem da arquitetura. Com o uso de materiais inertes, aí ele faz mais uma vez o paralelo. Com o uso de materiais inertes e partindo de condições mais ou menos utilitárias, vocês estabeleceram certas relações que despertaram minhas emoções. Isso é arquitetura. Vocês veem todas as marcações que eu fiz, não veem? Fica mais fácil de comentar o texto assim. Quem comentou por escrito. Ele traz a arquitetura como algo sensível, bonito, que emociona e expressa algo, não só algo prático. Isso, Beatriz. Em resumo, é isso sim. Exatamente. Não é só algo prático. O que mais? Esse ponto que você falou, Beatriz, é o que ele se refere, é o ponto a que ele se refere no segundo paralelo, em que ele diz: a minha casa é prática, eu agradeço a vocês como agradeceria aos engenheiros ferroviários ou ao serviço telefônico. Né? Então, muito bem. Da mesma forma como eu agradeço ao serviço telefônico por fazer meu telefone funcionar, ou como eu posso agradecer aos engenheiros ferroviários por fazer o trem andar, eu posso agradecer a vocês por a minha casa ser prática, mas vocês não tocaram meu coração. Porém, suponhamos que as paredes se elevem aos céus de um modo que me deixa emocionado. Aí, então, eu percebo as suas intenções, seus estados de espírito foram gentis, brutais, encantadores ou nobres. E de onde ele tira essas emoções? Das pedras que vocês erigiram. Vocês me fixam no lugar e meus olhos o contemplam. Eles veem algo que expressa uma ideia que se manifesta sem som ou palavra, mas unicamente através de formas que mantêm uma certa relação mútua. Essas formas são tais que se revelam claramente à luz. As relações entre elas não têm necessariamente nenhuma referência àquilo que é prático ou descritivo. Tá? O segundo paralelo vai até aí. Assim, é claro que ele prossegue, né? São uma criação matemática que a mente de você gerou, são a linguagem da arquitetura. Então, ele quer dizer com isso que a linguagem da arquitetura, ela parte de uma criação matemática, tá? Mas ela não é uma criação, ela não é uma mera criação matemática, porque se ela fosse uma mera criação matemática, seria possível a gente lançar esses dados em uma planilha, lançar esses dados em um gráfico, ou, falando em século XXI, lançar dados em um computador e pedir que o computador gere um projeto. Tá? A gente sabe que computadores podem gerar projetos baseados em dados. Né? Inclusive, esse foi um trabalho de TCC de um aluno meu há 2, 3 anos, o Lucas Bittencourt. Mas onde a gente percebe a intenção? Onde a gente percebe se o estado de espírito do arquiteto foi gentil, brutal, encantador ou nobre? Onde é que a gente percebe as pedras falando? Tá? Onde é que a gente percebe algo além da praticidade? Vamos lá, quem mais fala? Vocês tiveram outra aula antes da minha? Ou acordaram agora? Hi?
Ah, qual é a mesma aula? Estudo de interiores. É o, é o Pedro? Não, né? É o professor Mário. O Mário. Mário. Tá. Uhum. Então, além do prático, além da questão da praticidade, em que é que ele toca? Em que ponto ele toca aqui no primeiro paralelo que ele faz? Né? Vocês usam pedra, materiais e concreto. Com esses materiais vocês constroem casas e palácios. Isso é construção. Isso é construção civil, como a gente chama hoje em dia, né? A inventividade está em ação. Vocês estão inventando, vocês estão criando. Mas de repente, vocês, porém, tocam o meu coração. Fazem-me bem, fico feliz e digo: isso é bonito. Isso é arquitetura. Existe a participação da arte. Ou seja, com isso ele quer dizer que nem sempre, quando se constrói, existe arte. Nem sempre, quando se ergue uma casa, um palácio, existe ali a participação da arte. Por mais que você construa segundo princípios de palácios que já foram construídos, né? Se você faz isso de uma forma que não toca o coração, e esse é o critério que ele está usando, né? Ele está usando um critério poético, ele está usando um critério estético para chamar a atenção sobre o que é arte dentro da arquitetura, né? Aquilo que não é arte dentro da arquitetura não é arquitetura. Portanto, é apenas construção. É apenas construção civil. Vocês usam pedra, madeira, concreto, todos os materiais que vocês possam usar. E isso tudo é construção. Mas de repente, porém, vocês tocam o meu coração, fazem-me bem. Eu fico feliz, digo: isso é bonito, isso é arquitetura, existe a participação da arte. Aí a gente pula lá para o final. Com o uso de materiais inertes, pedra, madeira e concreto, e partindo de condições mais ou menos utilitárias, a praticidade, minha casa é prática, peraí, e partindo de condições mais ou menos utilitárias, ou seja, a minha casa é prática, agradeço a vocês como eu agradeceria aos engenheiros ferroviários ou ao serviço telefônico, né? E partindo então de condições mais ou menos utilitárias, vocês estabeleceram certas relações que despertaram minhas emoções. E isso é arquitetura. Então, na teoria do Le Corbusier, e por uma arquitetura, ou talvez o principal critério para você encontrar dentro da construção civil o que é arquitetura, ou identificar o que é arquitetura dentro do mundo da construção, é isso. Aquilo que toca o seu coração, aquilo que faz você dizer: nossa, isso é bonito, aquilo que mexe com o seu estado de espírito, quer dizer, aquilo que permite você perceber as intenções de quem construiu. Se o estado de espírito foi gentil, se foi brutal, se foi encantador, se foi nobre, essas ideias que se manifestam sem sons ou palavras, tá? Ah, tudo aquilo que a construção pode dizer, sem que a gente tenha que escrever um tratado, sem que a gente tenha que escrever um memorial descritivo de projeto,
dizendo qual foi a intenção de projeto, qual foi o partido arquitetônico. É você olhar o edifício e sentir-se tocado pelo edifício e sentir-se encantado pelo edifício. É quando você está passando pela cidade, olha uma casa e fala, cara, eu não sei se vocês têm esse costume, tá? Tem essa percepção. Mas quando você está passando pela cidade, olha uma casa e diz assim, isso aqui foi projetado por um arquiteto. Eu não sei se vocês têm esse costume, essa percepção, tá? De observar os edifícios e dizer isso aqui foi projetado por um arquiteto. Mas aí quem está do seu lado diz, mas como é que você sabe que isso foi projetado por um arquiteto? E você diz, dá para perceber as intenções. Dá para perceber as intenções, dá para perceber a composição dos elementos, a composição das cores, a composição dos volumes, né? A gente percebe que ali tem uma beleza diferenciada, a gente percebe que ali tem uma intenção, e isso é arquitetura, tá? É isso que Corbusier está chamando de arquitetura. É por causa dessas ideias do Le Corbusier, tá? E ele escreve isso em 1923, está completando 100 anos. É por causa dessas ideias do Le Corbusier que ele vai ser um personagem, e personagem eu não falo aqui no sentido fictício, tá? É no sentido real. É que ele vai ser um personagem seminal, e seminal eu estou usando no sentido de sêmen mesmo, de semente, tá? Ele vai ser um personagem seminal, ou seja, ele vai ser um personagem que faz parte do nascimento da arquitetura do século XX, tá? A arquitetura mais representativa do século XX é a arquitetura do movimento moderno. Então, ele vai ser um personagem seminal e ele vai ser, ao mesmo tempo, uma figura central no movimento moderno. Ele vai ser uma figura central em toda a arquitetura durante o século XX. Vão aparecer outros grandes arquitetos que vão também se tornar referências, tá? Porém, o Le Corbusier, ele está no antes e ele está no durante, tá? A arquitetura do movimento moderno. E ele permanece assim pelo menos até a década de 60, 70, como uma grande referência. Essa é a primeira casa que ele constrói, projeta e constrói, tá? A vila não quer dizer que é uma casa de vila, como a gente fala em português, como a gente fala aqui no português do Brasil, né? Quer dizer casa. Vila quer dizer casa. Então, em outras línguas latinas, a expressão vila quer dizer casa. Então, quando vocês estiverem consultando livros de arquitetura, que vocês virem essa expressão vila, tal, ou então palazzo, em italiano, né? Palazzo, tal. O palazzo pode significar simplesmente casa, tá? Uma casa de uma família. Vila, da mesma forma, pode significar apenas casa de uma família. A gente aqui costuma denominar vila uma sequência de casas, né? A Vila Fayet, ele constrói aos 18 anos de idade, em 1905, na mesma cidade em que ele nasceu. Ele nasce numa cidade na fronteira, próxima à fronteira com a França, e é uma cidade de relojoeiros. Ele tem origem, o Le Corbusier tem origem protestante, calvinista, origem, até onde eu sei, uma região calvinista, né, em que predomina a igreja calvinista, ou predominava no final do século XIX. Ele nasceu em 1887. Vou jogar aqui no chat para ficar guardado. Ele nasce em 1887. E
esse dualismo, essa permanência, tá? entre os opostos, entre os diversos, tanto na escrita quanto na construção dele, vai ser marcante, que é uma das características da, da dialética da religião calvinista, né? Então, o certo, o errado, o bem, o mal, o claro e o escuro, né? Os opostos que permanecem juntos, enfim. Ele foi aluno de um cara chamado. Deixa eu colar aqui dos meus escritos, era o E. Le Platinier, Charles Le Platinier, tá? Que era um estudioso de Owen Jones. E o Le Platinier, ele era o professor da Escola de Belas Artes na cidade. E como vocês veem, o Owen Jones aqui, ó, 1856. Não sei se vocês se lembram de quando a gente estudou o industrial, o período industrial, das, das correntes de vanguarda, tá? As respostas possíveis que havia à indústria, né? E uma das respostas que existe ao processo industrial é essa busca por uma nova estética. Tá? E nessa busca por uma nova estética, ou por novas estéticas, então é que acontece o chamado Arts and Crafts, na Inglaterra, né, e Escócia, e é também quando vai acontecer o Art Nouveau na região da França. E esses dois movimentos, eles são justamente tentativas de associar esse momento novo a uma busca por um novo referencial estilístico, tá? E essa busca por um novo referencial estilístico passa por uma releitura da natureza, por uma releitura do momento em que se vive, do momento industrial, tá? Porque esses elementos que vão ser, por exemplo, desenhados numa gramática, como essa gramática do ornamento do Owen Jones, tá? Eles vão ser materializados em alvenaria, eles vão ser materializados em tapeçaria, eles vão ser materializados em ferro, tá? E eles vão servir de inspiração para que outros designers, construtores, designers, arquitetos, tá? Tapeceiros, projetem, construam a partir dessa gramática, a partir dessa linguagem. Então, o Owen Jones ele publica esse livro, tá? Chamado Gramática do Ornamento, justamente nessa expectativa. E o nosso querido Le Corbusier, quando ele projeta a primeira casa dele, ele faz uma aplicação desse tipo de ornamento, né? Não é que ele pegue o ornamento do Owen Jones e aplique diretamente na parede, ele não está fazendo isso, tá? Mas ele experimenta o mesmo tipo de gramática, a mesma gramática que o Owen Jones sugere, e ele faz uma experimentação com
formatos que são da região dele. Tá? Então ele faz um estudo a partir do material disponível na região, a partir das formas comuns na região dele, e ele projeta uma casa que tem tudo a ver com o que me fugiu agora a palavra, uh, como é que a gente chama o... Me fugiu a palavra agora. As cabanas, os casebres, que se construía tipicamente nessa região entre Suíça, França, Bélgica, tá? Então ele se inspira nesse tipo de casas. Não, não é chalé. Desculpa, eu não quero me lembrar do tipo de casa. Eu quero me lembrar de uma palavra mais ampla, que é uma palavra que a gente usa sempre na arquitetura, mas justamente eu não estou com ela anotada aqui, é a arquitetura vernacular, tá? Ele se inspira no vernacular da região dele, tá? E ele projeta uma casa que é uma casa vernacular, tá? É uma casa vernacular ou inspirada no vernacular, em que ele aplica a gramática decorativa que ele aprende na Escola de Belas Artes, que ele aprende com Le Platinier. E deixa eu mostrar uma outra imagem aqui. Olha só, tá? E ele mostra tanto o uso aqui, Camila entrando, tanto o uso da pedra, do chapisco, tá? Que eram elementos usados já mais antigamente, quanto ele usa os elementos decorativos mais modernos, tá? Então, é um tipo de construção que a gente olha e diz, nossa, mas isso é Le Corbusier? Sim, isso é um Le Corbusier com 18 anos, né? Isso é um Le Corbusier antes de ter estudado, por exemplo, antes de ter experimentado Perret, antes de ter ido para Viena, antes de ter estudado com alguns grandes arquitetos. O Le Platinier, o grande professor do Corbusier, ele era louco pelo Owen Jones e louco pelo Jugendstil. Tá? Jugendstil era o estilo da secessão de Viena, que a gente estudou no período passado, e ele queria muito, muito que o Corbusier fosse estudar em Viena. Tá? Para o Le Platinier, Viena era ainda a grande capital cultural, estética da Europa. Então ele convenceu o Corbusier a passar um período morando em Viena, e assim, em 1907, ele é enviado para Viena para trabalhar no escritório do Hofmann, tá? Mas parece que ele rejeita essa oferta de trabalho. O Corbusier não se adequa, não se adapta, apesar dele ter sido bem recebido, ele não se adequa àquele estilo clássico, né, do Jugendstil. E ele não se adequa bem ao trabalho do Hofmann. Na verdade, a, gente, a gente se comparar o próprio, o próprio trabalho dele aqui em La Chaux-de-Fonds, a própria casa dele da Vila Fayet, a gente não vê referências do Jugendstil na casa, né?
Não dá para perceber essas identidades. A gente percebe identidades regionais, a gente percebe identidades até do Owen Jones, mas não do Jugendstil. Então parece ter sido mesmo muita insistência do professor dele, e ele foi talvez por muita educação, mas chegou lá e ele disse, ó, não dá, desculpa, aqui não é meu lugar, dá licença. Ele já chegou saindo, né? Aqui mais algumas imagens do Jugendstil, então, realmente não é esse caminho que o Le Corbusier segue. Tá? E então, o Corbusier, ele, ele tem um encontro com Tony Garnier em 1907, tá? Por acaso ele já tinha, desde 1904, as ideias da cidade industrial. Então, nesse encontro com Tony Garnier, as ideias da cidade industrial começam a se ampliar, a se amadurecer, tá? Eu trouxe aqui a imagem do Auguste Perret. Eu vou deixar quieta aqui na tela, porque eu ainda vou falar do Perret. E aí o que acontece é que esse ano de 1907, que é o mesmo ano em que ele se encontra com o Hofmann e com o Perret, e com o Garnier, ah, é o mesmo ano em que o Corbusier vai fazer uma visita ao convento de Cartuchos. Cartucho, gente, não é cartucho de. Eu falo em cartucho, vocês lembram de quê? Para mim, eu lembro do Atari. Nintendo. Nintendo. Pronto, Nintendo. Porque eu, com 5 anos de idade, jogava Atari e o game era tudo no cartucho. Gente, eu preciso acordar minha esposa. Eu prometi chamá-la 15 para as 10. Vocês me dão 5 minutos. Não é que ela não tem alarme, é que eu preciso acordá-la realmente, que ela tem um compromisso daqui a 1 hora, tá? E eu já retorno. Enquanto isso, vocês pesquisam o que são os cartuchos. Eles são uma organização, tá? E eles são uma organização religiosa. Bom dia.
E aí, pessoal, quem são os cartuchos? Oi, oi. Alguém pesquisou ou ninguém? Professor, eu pesquisei aqui. E aí? E aí eles são monges que tem que ficar em silêncio, da Ordem do São Bruno. Aham. E é isso que eu pesquisei. Já tô lendo. Tá. É isso mesmo. Eles são monges, é uma ordem religiosa, tá? Católica. O convento dos cartuchos, o mosteiro dos cartuchos fica na Itália. Peraí, deixa eu achar os cartuchos aqui. Aqui, tá? Essa aqui é a Cartucha de Ema, na Florença. E 1907 é o ano em que o Corbusier faz a primeira visita à Cartucha de Ema. E assim, parece que o ano de 1907 ele é visto como ponto de mutação, como ponto de conversão na vida do Le Corbusier, tá? Porque nesse ano não só ele conhece o Garnier e conversa com o Garnier, como ele faz uma visita a esse convento na Toscana. E ali ele vive pela primeira vez a comuna viva, que vai se tornar o modelo físico, um modelo vivo da própria reinterpretação das ideias socialistas que ele tem, das ideias de socialismo utópico que ele herda, em parte do Tony Garnier, em parte do Le Platinier, que é o professor dele, né? Alguns anos mais tarde, o Corbusier ele vai descrever esse convento como uma instituição em que uma autêntica inspiração humana se concretiza, como um lugar de silêncio, um lugar de solidão, mas também um lugar de contato diário entre os homens. Então ele toma esse convento, ele toma esse mosteiro como um referencial de vida comum, tá? E que passa a ser uma inspiração constante na vida dele. Certo? Agora vamos lá. No ano seguinte, ele conhece e vai trabalhar com o Garnier, não. Agora é o Volta, Perret. Meu queridíssimo Auguste Perret, tá? Em Paris, 1908, ele consegue um emprego com Perret. E o Perret ele já tinha se tornado um cara conhecido por conseguir domesticar a estrutura de concreto armado, tá? Desse bloco de apartamentos aí na Rua Franklin, 1904, tá? Olha só, 1904 a gente está falando de quando? 887, 97, 97, 4, 17. É. Então, esse edifício, ele fica pronto quando o Corbusier tinha 17 anos, tá? No ano seguinte, o Corbusier entrega aquela casa lá em La Chaux-de-Fonds. E assim, por mais que entre aquela vila e esse edifício a gente veja poucas identidades, no máximo essa questão da decoração da alvenaria, que aí se a gente parar para pensar, professor, mas aquela decoração é extremamente geométrica, essa aqui é uma decoração floral,
Na realidade, a única identidade que se tem é a seguinte: ainda era difícil admitir um edifício sem decoração. Tá? Então, nem o Corbusier, nem o Perret ainda tinham inventado o movimento moderno. Tá? E a gente não pode dizer que o movimento moderno ele é inventado assim. De repente, o Corbusier tem uma ideia e aí inventa-se o edifício sem nenhuma decoração. Não é assim, né? Vocês vão vendo que acontece uma série de experimentações e isso vai acontecendo de forma coletiva, tá? Esse processo de geometrização do edifício, ele vai se em grande parte por causa do processo industrial, em grande parte por causa do surgimento do concreto armado, tá? E na hora que surge o concreto armado, é necessário que a gente trabalhe com estrutura autoportante. Pilares, vigas e lajes, tá? Um edifício como esse da Rua Franklin, do Perret, ele não é um edifício quadradão, como a gente costuma dizer. Ele está longe de ser uma caixa de sapato, uma caixa de fósforos, tá? Ele é um edifício que tem um ritmo de fachada bastante diferenciado. Ele tem um jogo de cheios e vazios, tá? Que deixaria qualquer projetista do maneirismo morto de inveja, né? Ele ainda não é um edifício sobre pilotis, porque o Le Corbusier ainda não trouxe de volta o conceito, ou ainda não trouxe o conceito dos pilotis, né? Ainda não resgatou da Grécia os pilares, as colunas, e converteu na noção de pilotis. E isso vai aparecer aqui na nossa apresentação, mas eu acho que não vai dar para hoje, essa conversa. E vocês veem que nesse edifício da Rua Franklin, do Perret, 1904, gente, esse edifício é construído em concreto armado há 116 anos, né? Ele tem jardins no terraço, né? Então, esse conceito do terraço-jardim, a gente vai ver que ele tem inspiração. Ah, pode ser que não tivesse quando foi inaugurado, né? E eu estou olhando para uma foto recente e dizendo que a foto recente inspirou Le Corbusier naquela época. E eu posso estar fazendo também uma grande mistura. Mas a gente sabe que há identidades entre o que o Perret faz e o que o Corbusier fazia. Muito mais identidades entre o Jugendstil e o próprio Le Corbusier. Então, o Corbusier vai trabalhar com o Perret e ele assimila essa capacidade de domesticar o concreto que o Perret tem, tá? Além de receber essa formação básica em concreto armado, a capital, porque ele passa a trabalhar em Paris, né? Oferece a oportunidade de aumentar o conhecimento dele em cultura francesa clássica, visitando museu, bibliotecas, salas de conferência, etc. E o contato com Perret, assim, para a tristeza do Le Platinier, né, convence finalmente de que o concreto armado era o material do futuro. E isso vai fazer toda a diferença na obra do Corbusier e no trabalho, no produto de todo o movimento moderno. Tá? Além dessa natureza monolítica e maleável do concreto armado, o que é a natureza monolítica? O que é um monolito? O que é um monolito? Gente, o que é um monolito? Alguém?
Alguém? Alguém sabe? É um tipo de pedra? Não, não é um tipo de pedra. Não. Não. Nunca eu tava dando uma pesquisada aqui. É uma obra, um monolito Mono... feito com uma só pedra. Monolito, é isso mesmo. Mono quer dizer uma. Lito quer dizer pedra. Tá? Mono, tudo que é mono é único, é uniforme. Tá? E lito quer dizer pedra. Litogravura é gravura em pedra, ou gravura utilizando pedra. Tá? Então, o concreto armado tem uma natureza monolítica. O que quer dizer isso? Quer dizer que à medida que a gente vai concretando, quando a gente tira todas as formas, a gente tem uma estrutura monolítica. A gente tem uma grande pedra. Tá? Além dessa característica monolítica e maleável, maleável por quê? Porque o concreto armado é uma pedra que a gente arma, né? É uma pedra que a gente molda, a gente coloca ela no formato que a gente quer. É um material econômico porque tem uma durabilidade característica que faz parte do próprio material, né? O Auguste Perret, e ele passa isso para o Corbusier, ele via na estrutura de concreto um agente para resolver o antigo conflito entre aquela autenticidade estrutural do gótico e os valores humanistas da forma clássica. Então, é porque eu não estou com outros edifícios do Perret aqui. Será que eu coloquei? Não, aqui eu tenho mais imagens do edifício da Rua Franklin, tá? Mais de pertinho, a textura da alvenaria. O projeto do edifício. Aqui eu tenho a cartucha de emo, deixa eu passar. Eu acho fenomenal isso aqui. Isso aqui influencia demais o Corbusier, gente. Aí eu volto para a Vila Jeanne Repère. Deixa eu ver. O Perret tem a igreja. Ele constrói na cidade de. A igreja de Notre-Dame de Perret. Eu só esqueci o nome da cidade. É uma cidade que foi inteira reconstruída por causa da guerra, tá? E a gente vê o quanto tem de características góticas nessa igreja. Eu vou compartilhar com vocês as imagens dessa igreja. Uma janela, uma guia. Uma guia. Perret. Olha só, é uma igreja de inspiração gótica, tá? Claramente gótica, uma igreja toda feita em concreto armado, com grandes vãos em concreto armado, a propósito, completamente fechada por elementos vazados e vitrais, fechada nas laterais, né? Estamos falando de fechamentos de paredes. A gente tem aqui a torre principal, em uma grande influência gótica.
A gente não tem as melhores imagens aqui, inclusive porque eu não planejei mostrá-la hoje para vocês. Mas eu acho ela um dos projetos mais fenomenais do Perret. E o Perret ele é tido por alguns teóricos como o grande gênio esquecido da história do movimento moderno, né? Ele é como um dos grandes precursores do movimento moderno. Ele está nessa linha tênue entre as vanguardas do século XIX e o movimento moderno, né? Ele é precursor porque ele ensina muito ao Corbusier, e o Corbusier está na gênese do moderno, tá? Mas o Perret ele não costuma ser tratado como iniciante do movimento moderno. Ele não costuma ser, quando se fala em movimento moderno, não se costuma falar logo em Perret, se costuma falar logo em Corbusier, Mies van der Rohe, Walter Gropius e daí para frente. Bom, o que acontece? Le Corbusier volta para La Chaux-de-Fonds, a cidade dele de nascimento, tá? E ele começa a criar uma série de outros edifícios. Olha só, ele havia projetado, e a gente vê como é que o projeto dele muda. Tá, eu vou ter que exibir de novo aqui, peraí. Olha aqui, a gente vê o quanto que o projeto dele muda a partir do contato com o Perret. Tá? Essa aqui é a Vila Jeanne Repère. Então ele volta para a cidade dele e começa a projetar novamente. Não tenho certeza se esse aqui é o edifício que ele constrói para o pai dele. Não, acho que não. E aí ele vai depois construir o Cinema Scala também na mesma cidade, tá? Aqui, 1916. Aqui é uma maquete em papel do cinema. Acho que representa bem como é que funciona o sistema estrutural, como é que os pilares e vigas eles são um elemento único, né? E sustentam a cobertura e as paredes. E em 1914 ele vai criar a Maison Dominó. Eu acho que eu vou começar a próxima aula falando da Maison Dominó. E o que acontece? Com esses projetos aqui do Corbusier, ele vai abrir o próprio escritório dele na sua cidade natal, com o objetivo de se especializar em concreto armado. E para poder dar andamento no trabalho dele, nas obras, e isso vai dar um impulso grande na carreira do Corbusier. Tá? Nós vamos encerrar por aqui hoje. Eu quero fazer a frequência de quem entrou. Eu dei presente para todo mundo. Pessoal, obrigado por hoje. Tá bom? Como eu prometi, não teríamos uma aula longa. Obrigado. E a gente vai dar continuidade. Pode ser
eu dê continuidade a essa aula mais tarde e publique para vocês, tá bom? Para poder a gente já começar a próxima aula falando sobre o MIS e não tendo que voltar no Corbusier. Talvez seja... Cara, a Roberta já vai almoçar, mano. Tu acordaste que horas, Roberta? Uau! Ela deve estar com muita fome, eu acho que ela não tomou café. Deixa eu parar de gravar aqui, que eu tô... Olha o que eu tô falando na gravação da aula.